Sua compaixão te esgota, seu amor te adoece, seu cuidado te apaga. Se alguma vez você já sentiu a verdade cortante nessas palavras, saiba que você não está sozinho. Você faz parte de uma tribo silenciosa de almas que sentem profundamente os rios humanos que tentam irrigar desertos inteiros. E você, mais do que ninguém, conhece a exaustão que vem de dar sua própria água e ver a areia engolir tudo, sem deixar vestígios de vida. Há um paradoxo doloroso no seu coração. A sua maior virtude parece ser a fonte da sua maior dor. Você foi ensinado que amar é fazer, que cuidar é consertar, que compaixão é ação. Mas e se esse ensinamento for apenas metade da verdade? E se a sua exaustão não for um sinal de que você amou demais, mas de que você amou da maneira errada? Aqui é onde a jornada começa a se aprofundar. O primeiro estágio desse padrão é quase sempre nobre. Você vê alguém que ama sofrendo. Uma fratura na alma deles, uma dor que eles carregam. E o seu instinto puro e imediato é estender a mão. Você quer aliviar o fardo, oferecer seu ombro, sua energia, sua sabedoria. Nesse momento, sua intenção é cristalina. Você é o bom samaritano, o amigo leal, o porto seguro. Não há ego aqui, apenas um desejo genuíno de servir. O rio oferece sua água fresca à terra seca, e isso parece a coisa mais natural do mundo. Mas observe o que acontece a seguir. É uma mudança quase imperceptível. Se a pessoa aceita sua ajuda e começa a melhorar, algo sutil se ativa dentro de você. Uma sensação de validação. Você se sente útil, necessário, bom. O foco começa a se deslocar lentamente da cura deles para o seu papel como curador. E é aqui que a armadilha se fecha. O seu senso de valor começa a se entrelaçar com a necessidade do outro. Você não está mais apenas oferecendo água, você está tentando ativamente fazer o deserto florescer, porque a flor do deserto se tornou a prova do seu valor. Sua compaixão, antes um dom livremente oferecido, agora se torna uma transação. Eu te dou minha energia, e você me dá a satisfação de ver você melhorar, de me sentir importante na sua vida. Isso não é consciente, claro. É um mecanismo de defesa do ego disfarçado de altruísmo. O ego adora ser o salvador, o herói da história de outra pessoa. Porque enquanto você está ocupado consertando a vida de alguém, você não precisa olhar para suas próprias rachaduras. A sabedoria ancestral, em tantas tradições, fala sobre a soberania da jornada de cada alma. Eles sabiam que interferir, mesmo com as melhores intenções, pode ser um ato de profundo desrespeito. É como tentar ajudar uma borboleta a sair do casulo. Ao quebrar o casulo para ela, você a impede de desenvolver a força em suas asas necessária para voar. Sua ajuda a condena a nunca deixar o chão. Agora olhe para os seus relacionamentos. Você já se viu roubando de alguém a oportunidade de desenvolver a própria força? Você, na sua ânsia de protegê-los da dor, pode estar lhes negando a própria lição que a alma deles veio aprender. Lembro-me de observar um pai que, por amor, fazia todos os deveres de casa do filho. Ele não queria que o filho sentisse a frustração do aprendizado. O resultado? O menino cresceu ansioso e incapaz, sempre procurando alguém para resolver seus problemas. O amor do pai, filtrado por sua própria necessidade de ser o protetor, incapacitou o filho. O rio, em sua ânsia de irrigar, acabou afogando a semente. E aqui está a consequência inevitável para você, o ressentimento. Ele chega como um ladrão noturno. Primeiro, você se sente cansado. Depois, irritado. Você começa a pensar, eu faço tanto por essa pessoa e ela não muda. Você se sente explorado, não apreciado. Mas a verdade brutal é que ninguém te pediu para ser o gerente do projeto de vida deles. Você se voluntariou para o cargo. Você criou um contrato unilateral que a outra pessoa nunca assinou. Você está ressentido porque o deserto não está se tornando um jardim, sem perceber que a sua função nunca foi ser o jardineiro. O seu corpo é o guardião mais honesto da verdade. Quando sua mente está contando uma história sobre como você é nobre e abnegado, seu corpo está gritando a verdade através da exaustão crônica, da ansiedade, da névoa mental. Essa fadiga não é apenas física, é uma fadiga da alma, é a sua energia vital, seu chi, sua força primordial.
sendo desviada para projetos que não são seus. Imagine que você tem uma quantidade finita de energia vital para construir sua própria casa. Mas você passa todos os dias usando seus tijolos e sua argamassa para remendar as paredes da casa de todo mundo. No final do dia, você volta para o seu terreno vazio, exausto demais para colocar um único tijolo na sua própria fundação. É assim que vivemos por anos, às vezes por uma vida inteira, construindo abrigos para todos, enquanto nossa própria alma fica exposta à tempestade. E então você se senta à beira do seu leito seco, olhando para o deserto que não floresceu. E no silêncio ensurdecedor da sua própria exaustão, uma pergunta finalmente emerge. E se eu não estivesse aqui para irrigar, mas para refletir? Mas aqui está a beleza profunda e transformadora. Essa exaustão não é seu fracasso, é seu guia. É o sistema de alarme mais perfeito, projetado pela sua própria alma, dizendo: caminho errado, vire agora. A dor não é uma punição, é um feedback. É o convite para aprender a forma mais elevada e potente de amor, a arte de ser testemunha. O rio não falhou. Ele apenas estava tentando ser um rio onde o chamado era para ser um lago. Parar de tentar consertar não é um ato de egoísmo. É um ato de fé. Fé na capacidade do outro de encontrar suas próprias respostas. Fé na jornada deles, por mais sinuosa e dolorosa que pareça para você. É a compreensão de que cada alma tem sua própria tecnologia interna de cura. Ao recuar, você não os está abandonando. Você está lhes devolvendo o poder. Você está dizendo, com suas ações: eu confio em você. Eu confio na sua força. Eu confio no seu caminho. Eu estou aqui, não para te carregar, mas para me sentar ao seu lado, enquanto você aprende a andar de novo. A sua sensibilidade, a sua capacidade de sentir profundamente a dor do outro não é um fardo, é um radar. Não foi feita para te impulsionar a uma ação frenética, mas para te convidar a uma presença quieta. Imagine a diferença. Em vez de ser o riacho barulhento que se choca contra as pedras tentando mudá-las de lugar, você se permite assentar. A água para de correr e começa a se aprofundar. Você se torna um lago. Um lago não corre atrás de quem tem sede. Ele simplesmente é. Ele existe, profundo, calmo, claro. Sua presença, por si só, é uma oferta. Quem tiver sede, virá beber. Quem precisar ver o céu, olhará para a sua superfície e verá as nuvens e as estrelas refletidas com uma clareza perfeita. Sua função não é mudar o mundo do outro, é refletir a verdade para eles com tanta calma e integridade que eles mesmos possam ver o caminho a seguir. Dê a si mesmo a permissão de parar. Permita-se decepcionar as pessoas que se acostumaram com você sendo o reparador delas. A retirada da sua energia salvadora será, no início, desconfortável para elas e para você. Elas podem te acusar de egoísmo. Deixem que o façam. É o casulo lutando contra a borboleta que emerge. Se você é aquele que sente tudo, que carrega o peso do mundo nos ombros, ouça o chamado da quietude. Entenda que sua verdadeira força não está no movimento desesperado, mas na profundidade serena. Sua compaixão não precisa te esgotar. Ela pode ser a fonte da sua quietude, o centro do seu poder. Entregue a todos a dignidade de suas próprias batalhas e retome a posse sagrada da sua própria vida. Pois um rio barulhento só pode mostrar a sujeira que arrasta, mas um lago silencioso tem a capacidade de conter todas as estrelas do céu. Sua compaixão te esgota, seu amor te adoece, seu cuidado te apaga. Se alguma vez você já sentiu a verdade cortante nessas palavras, saiba que você não está sozinho. Você faz parte de uma tribo silenciosa de almas que sentem profundamente os rios humanos que tentam irrigar desertos inteiros. E você, mais do que ninguém, conhece a exaustão que vem de dar sua própria água e ver a areia engolir tudo, sem deixar vestígios de vida. Há um paradoxo doloroso no seu coração. A sua maior virtude parece ser a fonte da sua maior dor. Você foi ensinado que amar é fazer, que cuidar é consertar, que compaixão é ação. Mas e se esse ensinamento for apenas metade da verdade? E se a sua exaustão não for um sinal de que você amou demais, mas de que você amou da maneira errada? Aqui é onde a jornada começa a se aprofundar. O padrão quase sempre começa de um lugar nobre. Pense nisso. Você vê alguém que ama sofrendo.
uma fratura na alma deles, uma dor que eles carregam como uma pedra no bolso. E o seu instinto puro e imediato é estender a mão. Você quer aliviar o fardo, oferecer seu ombro, sua energia, sua sabedoria. Nesse momento, sua intenção é cristalina. Você é o bom samaritano, o amigo leal, o porto seguro. Não há ego aqui, pelo menos não ainda. Há apenas um desejo genuíno de servir. O rio oferece sua água fresca à terra seca, e isso parece a coisa mais natural e certa do mundo. Se você já sentiu isso, saiba que essa pureza inicial é a sua verdade. Mas observe o que acontece a seguir. É uma mudança quase imperceptível, um desvio de um único grau que, ao longo do tempo, te leva a um destino completamente diferente. Se a pessoa aceita sua ajuda e começa a melhorar, mesmo que minimamente, algo sutil se ativa dentro de você. Uma sensação de validação. Um calor que se espalha pelo peito. Você se sente útil, necessário, bom. E o foco começa a se deslocar, lentamente, da cura deles para o seu papel como curador. Você começa a gostar da sensação de ser aquele que ajuda. A sua identidade começa a se fundir com a sua função. E aqui é onde a armadilha começa a se fechar. O seu senso de valor, antes intrínseco, agora começa a se entrelaçar com a necessidade do outro. Você não está mais apenas oferecendo água. Você está tentando ativamente fazer o deserto florescer, porque a flor do deserto se tornou, secretamente, a prova do seu valor. Sua compaixão, antes um dom livremente oferecido, agora se torna uma transação silenciosa. Eu te dou minha energia e você me dá a satisfação de ver você melhorar, de me sentir importante na sua vida. Isso não é consciente, claro. É um mecanismo de defesa do ego disfarçado de altruísmo. O ego adora ser o salvador, o herói da história de outra pessoa. Porque enquanto você está ocupado consertando a vida de alguém, você não precisa olhar para suas próprias rachaduras. Lembro-me de uma mulher que conheci, cujo melhor amigo lutava contra a depressão. Por anos, ela foi sua rocha. Atendia ligações de madrugada, pesquisava terapeutas, criava planos de bem-estar para ele. Sua vida social, seus hobbies, tudo girava em torno de garantir que ele ficasse bem. Mas um dia, ele começou a melhorar de verdade, por conta própria. Ele encontrou um novo hobby, fez novos amigos. E em vez de sentir alegria, ela sentiu um pânico silencioso, um vazio. Quem era ela senão a salvadora dele? Sua ajuda, que começou como um ato de amor, havia se tornado o pilar de sua própria identidade. Ela não estava apenas tentando curá-lo, estava usando a doença dele para se sentir sã. A sabedoria ancestral em tantas tradições fala sobre a soberania da jornada de cada alma. Eles sabiam que interferir, mesmo com as melhores intenções, pode ser um ato de profundo desrespeito espiritual. É como tentar ajudar uma borboleta a sair do casulo. Ao quebrar o casulo para ela, você a impede de desenvolver a força em suas asas, a força que só vem da luta para se libertar. Sua ajuda a condena a nunca deixar o chão. Agora, olhe para os seus relacionamentos com essa lente. Em sua ânsia de protegê-los da dor, você pode estar lhes negando a própria lição que a alma deles veio aprender. Você pode estar, com amor, roubando a força deles. E aqui é onde o custo real começa a aparecer, não para eles, mas para você. Pois quando você assume a responsabilidade pela jornada de outra pessoa, você entrega a sua própria. E aqui está a consequência inevitável para você, o ressentimento. Ele chega como um ladrão noturno, silencioso e sutil. Primeiro, você se sente apenas cansado. Depois, uma irritação inexplicável começa a borbulhar sob a superfície. Você se pega pensando: eu faço tanto por essa pessoa, e ela não muda. Eu me sacrifico, e parece que nada é suficiente. Você começa a se sentir explorado, não apreciado, invisível. Mas aqui está a verdade brutal que a sua mente se recusa a aceitar. Ninguém te pediu para ser o gerente do projeto de vida deles. Você se voluntariou para o cargo. Você criou um contrato unilateral, cheio de expectativas que a outra pessoa nunca assinou, talvez nunca tenha nem lido. Você está ressentido porque o deserto não está se tornando um jardim, sem perceber que a sua função nunca foi ser o jardineiro. Sua exaustão é o preço de uma responsabilidade que você nunca deveria ter carregado.
Agora, vamos virar o espelho por um momento. Pense na pessoa que você está tentando salvar. O que essa sua ajuda constante realmente comunica a ela? Em um nível superficial comunica cuidado, mas em um nível mais profundo, mais verdadeiro, sua ação incessante sussurra uma mensagem terrível: você não é capaz. Você não é forte o suficiente para lidar com a sua própria vida. Você precisa de mim para sobreviver. Você, na sua ânsia de protegê-la da dor, pode estar lhe negando a lição mais crucial que a alma dela veio aprender. Lembro-me de observar um pai que, por amor, fazia todos os deveres de casa do filho. Ele não queria que o filho sentisse a frustração do aprendizado, o desconforto de não saber. O resultado? O menino cresceu ansioso e incapaz, sempre procurando alguém para resolver seus problemas por ele. O amor do pai, filtrado por sua própria necessidade de ser o protetor, incapacitou o filho. O rio, em sua ânsia de irrigar, acabou afogando a semente antes mesmo que ela pudesse germinar. Veja o que acontece com a dinâmica do relacionamento. Ele não se torna um lugar de encontro entre dois seres soberanos. Ele se transforma em um pântano de codependência. Um precisa ser o salvador, o outro precisa ser salvo. É uma dança disfuncional que pode durar uma vida inteira, onde o crescimento genuíno de qualquer uma das partes ameaçaria todo o sistema. Se a pessoa salva de repente se cura, se encontra sua própria força, o Salvador entra em crise. Sua identidade, seu propósito, seu senso de valor, tudo é abalado. E se o Salvador para de salvar, o salvo se sente abandonado, traído, forçado a encarar uma força que ele foi ensinado a não possuir. O seu amor não está construindo uma ponte, está cavando um fosso lamacento onde ambos estão presos. E o guardião mais honesto de toda essa verdade não é a sua mente. Sua mente é uma contadora de histórias profissional, especialista em justificar suas ações com narrativas de nobreza e abnegação. Não. O guardião da verdade é o seu corpo. Seu corpo não mente. A exaustão crônica que você sente não é apenas falta de sono. A ansiedade que aperta seu peito não é apenas estresse. A névoa mental que te impede de pensar com clareza não é apenas cansaço. Essa é a sua energia vital, seu chi, sua força primordial, protestando. É a sua alma gritando que está sendo desviada para projetos que não são seus. É um vazamento massivo de força vital. Imagine por um instante que você nasce com uma quantidade finita de energia, uma pilha de tijolos e argamassa sagrados, destinados à construção da sua própria casa, do seu próprio templo interior. Mas em vez disso, você passa todos os dias, incansavelmente usando seus tijolos e sua argamassa para remendar as rachaduras nas paredes da casa de todo mundo. Você se torna o melhor pedreiro do bairro, aplaudido por sua generosidade. Mas no final do dia, você volta para o seu próprio terreno. E ele está vazio. Você está exausto demais para colocar um único tijolo na sua própria fundação. É assim que vivemos por anos, às vezes por uma vida inteira, construindo abrigos para todos, enquanto nossa própria alma fica completamente exposta à tempestade. E então, um dia, você se senta à beira do seu próprio leito seco, olhando para o deserto que você falhou em transformar. E no silêncio ensurdecedor da sua própria exaustão, no vazio do seu próprio terreno, uma pergunta finalmente emerge, a pergunta que pode mudar tudo. E se eu não estivesse aqui para irrigar, mas para refletir? Mas aqui está a beleza profunda e transformadora. Essa exaustão não é seu fracasso, é seu guia. É o sistema de alarme mais perfeito, projetado pela sua própria alma dizendo: caminho errado, vire agora. A dor não é uma punição, é um feedback. É o convite para aprender a forma mais elevada e potente de amor, a arte de ser testemunha. O rio não falhou. Ele apenas estava tentando ser um rio onde o chamado era para ser um lago. Parar de tentar consertar não é um ato de egoísmo. É um ato de fé. Fé na capacidade do outro de encontrar suas próprias respostas. Fé na jornada deles, por mais sinuosa e dolorosa que pareça para você. É a compreensão de que cada alma tem sua própria tecnologia interna de cura. Ao recuar, você não os está abandonando. Você está lhes devolvendo o poder.
Você está dizendo, com suas ações, não com suas palavras, eu confio em você, eu confio na sua força, eu confio no seu caminho. Eu estou aqui não para te carregar, mas para me sentar ao seu lado, enquanto você aprende a andar de novo. A sua sensibilidade, a sua capacidade de sentir profundamente a dor do outro, não é um fardo, é um radar. Não foi feita para te impulsionar a uma ação frenética, mas para te convidar a uma presença quieta. Imagine a diferença. Em vez de ser o riacho barulhento, que se choca contra as pedras tentando mudá-las de lugar, você se permite assentar. A água para de correr e começa a se aprofundar. Você se torna um lago. Um lago não corre atrás de quem tem sede. Ele simplesmente é. Ele existe, profundo, calmo, claro. Sua presença, por si só, é uma oferta. Quem tiver sede, virá beber. Quem precisar ver o céu, olhará para sua superfície e verá as nuvens e as estrelas refletidas com uma clareza perfeita. Sua função não é mudar o mundo do outro. É refletir a verdade para eles com tanta calma e integridade que eles mesmos possam ver o caminho a seguir. Quando você tenta consertar, você oferece a sua opinião, o seu mapa, a sua solução. Mas quando você reflete, você oferece a eles a própria verdade deles de volta. Você se torna um espelho honesto. E nesse espelho eles não veem em você o Salvador. Eles veem a si mesmos. Eles veem sua própria dor, sua própria força, suas próprias respostas. Este é o amor mais profundo. Não é dizer, deixe-me fazer isso por você, mas sim, eu vejo que você pode fazer isso, e estarei aqui enquanto você faz. Você para de ser o jardineiro frenético e se torna a própria paisagem, o céu silencioso sob o qual o deserto pode, ou não, escolher florescer em seu próprio tempo, à sua própria maneira. E na sua quietude, você finalmente encontra a paz que estava tentando desesperadamente dar aos outros. Dê a si mesmo a permissão de parar. Permita-se decepcionar as pessoas que se acostumaram com você sendo o reparador delas. A retirada da sua energia salvadora será, no início, desconfortável para elas e para você. Elas podem te acusar de egoísmo. Deixem que o façam. É o casulo lutando contra a borboleta que emerge. Se você é aquele que sente tudo, que carrega o peso do mundo nos ombros, ouça o chamado da quietude. Entenda que sua verdadeira força não está no movimento desesperado, mas na profundidade serena. Sua compaixão não precisa te esgotar. Ela pode ser a fonte da sua quietude, o centro do seu poder. Entregue a todos a dignidade de suas próprias batalhas e retome a posse sagrada da sua própria vida. Pois um rio barulhento só pode mostrar a sujeira que arrasta, mas um lago silencioso tem a capacidade de conter todas as estrelas do céu.